todos bem-vindos ao Ela Tá On, canal exclusivo voltado ao universo feminino. Hoje nós vamos tratar de uma evolução pessoal e profissional que eu achei fantástica, a história da Fabiane Poletti. Bem-vinda, Fabi, obrigada por ter vindo e aceitado o convite para estar aqui hoje. Obrigada a você. Adorei. A começar pelo nome, né? Podcast Ela Tá On. Ela tá on. Ela tá on é que todas as mulheres agora estão on. A gente está representando todas elas que estão nos assistindo agora. Que legal. Obrigada. Fabi, fala pra gente começar agora o podcast. Quem é a Fabiane Poletti hoje? Fabiana Poletti é a Fabi, né? Que todo mundo conhece por Fabi, que eu gosto tanto de que me chamem Fabi, porque dá um ar de humanização, de aproximação, né? Eu sou aquela mulher agitada, né? E sempre em busca de mais, sabe? Eu tenho muitos sonhos e sempre tem um sonho diferente ali na frente, né? Então, eu sou essa pessoa incansável que tá na busca de seus sonhos, na busca das suas realizações e na busca por contribuir, né, para as outras pessoas. Isso é importante. E conta um pouquinho pra gente, como é que começou a tua história, tua evolução, que você me contou nos bastidores. Bom, eu até usei aqui, ó, né, uma colinha, né, eu adoro as colinhas, porque eu digo que eu sou das colinhas, de escrever, porque quando a gente escreve, eu sempre falo nos treinamentos, quando eu posso, quando a gente escreve, a gente grava, né? Mas nem que seja para você mesmo. Então, assim, eu dividi a minha história em 5 fases, que eu acho que é até mais fácil de a gente pontuar, né, Vânia? Então, vai me conduzindo aí. A primeira fase é a infância. A infância é aquela fase em que você honra teu pai e tua mãe. Eles te encaminham, você segue eles, né? Por mais que alguns sejam crianças rebeldes, enfim, toda aquela fase, né? Você vai conduzida por eles. É uma fase em que você é esponja, você absorve aquilo que está do teu lado. Então, teus pais, teus avós, teus professores. A tua família, aquela primeira família. Minha família. É o que te a minha base, né? É o que inicia a gente em tudo que a gente é. É por ali que começam os nossos valores. E ali a gente fala assim, não, eu não fui uma criança, uma criança que aprontava ou que era uma superdotada, nada disso, era uma criança comum. Aí a segunda fase, que eu digo que é a fase desafiadora, né, Vânia? Vamos ver se você concorda comigo, que é a fase lá que você tem que escolher a tua profissão. É a fase em que você vai se descobrindo, vai chegando lá nos teus 15, 16 e a pergunta é, qual é a tua profissão? O que você já escolheu, o que você quer fazer? Gente, que fase desafiadora. E aí eu digo que a gente precisa de inspiradores ali. A gente precisa de pessoas que te deem um apoio, porque você fica numa interrogação 16, 17, 18, eu diria que tem gente hoje que eu atendo, né, que tem muito mais, até muito mais idade, né, tem gente que com 30, 40, 50 às vezes está em transição de carreira e está tudo bem. Então a gente vê, inclusive na minha família, os meus filhos, todos... No caso, eu e os meus filhos, todos nós fizemos uma faculdade primeiro e depois mudamos de faculdade. Então, tamanha aquela angústia por se descobrir, né? Então, no meu caso, eu fiz hotelaria, olha só. Antes disso, eu fiz um ano de letras. E como que eu entrei em letras primeiro? Porque eu tinha uma inspiração que era minha mãe. Vou ser professora. É aquilo que eu via, que eu convivia, igual a minha mãe. Aí eu fui lá, no primeiro ano, eu disse, ai, meu Deus, será que é isso que eu quero? Não quero isso. Mãe, me ajuda. Né? E eu tinha uma mãe realmente que me inspirava muito e ela começou a procurar coisas. Ela lia. E de repente ela me trouxe, mãe, Fábio, hotelaria, olha só que coisa diferente. Gente, eu não sabia nada de hotelaria. E eu fui, né, instigada pela mãe, e aí eu recebi todo um apoio para casa e estudar de casa. Veja, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que todo pai, toda mãe instigam. Ainda mais mulher. Não tem a questão do dinheiro, né, que a gente não tem, que a família tem uma dificuldade. Eu digo, eu ainda fui privilegiada, porque meus pais conseguiram, não sei como ainda, até hoje, eles falam assim, nossa, foi um tal de comer bolacha de água e sal.
Eu sei. por muito tempo, né? E não comprar nada de além do que é aquelas coisas que a gente quer tanto, né? Quando é jovem, adolescente e tal. Então é realmente uma fase de muita contenção. E aí eu sempre buscando, me especializando naquilo ali. E aí fui para essa carreira da hotelaria. Né? E chegou lá pelas tantas que eu posso dizer que é uma terceira fase, vou espiar aqui, né? Sim. Que é casamento, filhos Tá, e... eu só vou dar um pouquinho aqui. Tá, Na tua adolescência ali, você falou que a tua mãe te inspirou muito, né? Sim. E realmente, eu imagino que a gente deva ter mais ou menos a mesma idade. Né? Vamos deixar por assim. Vamos deixar por assim, né? Então, eu acredito que naquela época era muito complicado para uma mulher poder sair de casa, morar sozinha, fazer faculdade. Eu vejo pela minha família, assim. Sim. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu. Sim. Os 2 saíram de casa para estudar. Eu não, porque eu era menina. Minha mãe tinha essa barreira comigo, né? Sim. E já na minha casa, agora com a minha filha, já é diferente. Eu já penso assim, poxa, ela quer fazer uma faculdade que só tem em Foz do Iguaçu, o curso que ela quer. Eu falei assim, nossa, então vai ser o máximo ela poder sair de casa, morar sozinha, entendeu? Então a gente já cria nossos filhos numa cultura um pouco diferente, né? Um pensamento um pouco mais livre. E nessa adolescência, a questão da influência dos pais, da mãe, do pai, da mãe ainda, da família, ainda é muito forte. Né? Pelo menos eu imagino que para você tenha sido. E o apoio que eles te deram, né? O incentivo que eles te deram. Porque assim, não, você não quer fazer, não tem problema. Se você, de repente, tem algumas mulheres que passam por essa situação. Tem uma minha filha vai fazer letras porque letras é um curso de mulher. Sim. Né? Não vai fazer um curso desconhecido porque não tem futuro. Não vai fazer uma faculdade fora porque a mulher não vai morar sozinha. O que vão falar? O que vão pensar? O que vão dizer? Tem muitas que enfrentaram isso, né? Mas assim, gente, se é o sonho, né, a gente enfrenta e vai. Eu terminei a faculdade e saí de casa. Com apoio, sem apoio, falei assim, não, terminei, agora eu vou seguir o meu caminho. E eu segui. Sim. Vânia, eu tive, assim, um total apoio dos meus pais. Mas foi minha mãe que abriu. Não vou dizer que foi o pai. Meu pai, firme e forte aí, né, junto com a mãe. Mas a mãe que foi lá fuçar. Né? Minha mãe é assim... hoje ela tem 75 anos, e ela é um diferencial, é uma leitora voraz, é alguém que fez faculdade lá com seus 20 e poucos anos. Na época, ela era diferente, já era diferente. Então, ela me trazer essa possibilidade de perceber que a filha não está muito feliz ali naquilo. E eu era com uma visão mais estreita, assim. Não te digo, assim, que eu era... que eu via assim uma possibilidade de sair, ela me abriu esse caminho. Então, olha a importância de ter pessoas do lado. E a gente vê amigas e colegas que, eu não vivo sem a minha mãe. Tem muita gente sentimental assim, né? Eu preciso da minha mãe, do meu pai do lado. Então, a gente vê muitas pessoas também. E eu fui criada para estar aberta, né? Eu me lembro sempre minha mãe dizendo: quanto mais curso você fizer, melhor, vai te abrindo as possibilidades. Então, eu tive esse incentivo. E eu era tímida, muito tímida, Vânia. Então, eu precisava desse empurrão. E esse empurrão foi muito bacana, porque aí eu aprendi a me virar, de fato. Né? Sozinha, morando lá, dividindo, né, a casa, apartamento, alojamento, tendo que fazer mercado, tendo que fazer coisas que eu não fazia na minha casa. Então, isso me abriu, assim, super a possibilidade de outras coisas. Né? E aí, com isso, eu fui contratada, me saí muito bem ali, nessa graduação. Fui contratada por uma grande rede. Por quê? Porque aí começaram a entrar os meus méritos. Sim. Eu não fui contratada lá para o meu primeiro estágio. A gente fala tanto, né, de estágios hoje, né? E como eu adoro, valorizo estágio para essa galera que está iniciando a graduação, né? Porque é extremamente salutar. Você está ali, coloca a mão na massa, na prática. E eu não tinha conhecimento técnico.
eu tinha a vontade, eu tinha a determinação, o comprometimento, a humildade de vamos lá limpar o quarto. Se eu estava na hotelaria, eu tinha que fazer todas as etapas. Então, eu trabalhava ali junto com a camareira, vamos limpar esse apartamento. Eu trabalhava lá como garçonete, vamos aprender a servir o hóspede lá no restaurante. Sim, eu achei isso muito interessante quando você me contou, porque você saiu de uma faculdade, mas você falou assim, eu não tô 100% preparada, porque a faculdade normalmente ela é muito teórica. Sim. E aí você vai para a prática só com a teoria. Você chega no mercado de trabalho, você fica assim, agora eu me formei e tal, eu tenho um diplominha. Você não. Você pegou, entrou como estagiária no hotel, fazendo estágio, e foi para todos os setores, indiferente a formação ou não. Você passou pela camareira, você passou pelo atendente, recepcionista, e foi aprendendo todos os detalhes que precisavam na prática para você se desenvolver. Sim. E uma coisa, Vânia, que eu acho bem legal, que talvez possa servir de insight para algumas pessoas, é ter a resiliência, né, Vânia? Porque o que a gente vê hoje nas empresas, nas consultorias, né, na área onde eu atuo, os jovens, eles têm muita pouca paciência, eles querem os resultados muito rápidos. Então, eu quando entrei na minha área, na hotelaria, eu tive que passar realmente um sufoco no início, as pessoas me apontando e dizendo, não sabe, é muito nova, aquela história, né? E até eu começar a despontar, né? Então, eu levei o tempo de maturação para que eu começasse a aparecer. Então, isso leva, vamos colocar números, leva pelo menos um ano, um ano e meio. Talvez até mais. Pode levar mais para outras pessoas. Tem pessoas que dizem que para você se tornar um profissional realmente respeitado numa área ou bem-sucedido é 10 anos. Muito mais, com certeza. Ali eu digo que não fui bem-sucedida, mas eu cresci um pouquinho, subi um patamar, né? Eu já assumi com um ano e meio, eu já me olhava assim, opa, né? Dá para colocar uma responsabilidade nela. Aí fui subindo um patamar. Depois fui transferida para outro estado, porque aí eu já tinha, ela pode assumir uma outra coisa. Então, muito jovem, eu fui assumindo, mas assim, aos pouquinhos, com resiliência. E buscando sempre aprender e respeitando a hierarquia. Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas entram num trabalho, num serviço, numa empresa, e elas esquecem que tem a hierarquia da empresa. Sim. Você acabou de entrar, você não vai chegar mandando no teu chefe, querendo mudar o mundo da empresa. Não, você primeiro tem que se adaptar à empresa, ver entender como ela funciona, os pormenores, para depois, aos poucos, você ir crescendo e alavancando. E aí a gente fala de uma outra competência que eu acho extremamente importante, que é ouvir. É exatamente isso que você está falando. Né? Respeitar o próximo, os mais velhos, que conhecem mais. Por mais que às vezes você não concorde com 100%, mas ele já passou por aquilo. Então, ter uma escuta ativa, ouvir, prestar atenção e ouvir também aquilo que o mais velho tem a te dizer. Né? É sempre um ganho, né? Para quem não tem experiência. Infelizmente, a gente vê isso hoje no mercado, a galera, não vamos generalizar, né? Não. Mas muita gente sai achando agora, terminei uma graduação, tô pronta. Não, a gente termina a graduação, a gente não tá pronto, porque a faculdade ela é teórica. Exatamente. Ela não prepara você para a prática do dia a dia, você acaba aprendendo muito mais depois. E você tem que continuar estudando, buscando conhecimento, cursos, aprimorando, fazendo network. Sim. E é um dos desejos, né? Tá sempre buscando o aprendizado. Sempre buscando. É o tal do lifelong learning, não para nunca, né? Não para nunca. Tá. E aí, depois dessa fase, você se casou. Casamento, aí vem os filhos, né? Aí vem uma nova transição ali de carreira, onde eu saio da hotelaria e aí eu me encontro que, na verdade, eu nunca saiu de mim, né? Porque se eu for pensar, a hotelaria é
atendimento ao cliente. Atendimento É ao cliente. pessoas. E aí eu me encontrei quando eu fui fazer minha pós-graduação em RH. Tá. E aí entrei. Por que você escolheu o RH? Então, primeiro porque RH tinha tudo a ver comigo, era gestão de pessoas, e tudo Sim. que eu pensava na hotelaria era como eu fazer para que minha equipe seja valorizada, como eu fazer para que minha equipe esteja feliz no que está fazendo. Então, já tinha tudo a ver. Só que eu não era especialista naquilo, eu não conhecia o que era um RH de fato, eu não conhecia os termos de gestão de pessoas, né? Eu não... Algumas coisas que depois eu vim a conhecer faziam todo sentido com relação à gestão de pessoas. Aí eu me aprofundei. Como que eu posso fazer uma avaliação desse colaborador? Como que eu posso dar um feedback eficiente para ele? Como eu posso desenvolvê-lo dentro da equipe? Antes eu tinha toda uma noção, mas era da motivação de como ele pode fazer, estar bem ali comigo, né, e gostar daquilo. E depois eu fui entrar mais a fundo no desenvolvimento das pessoas e o quão é importante realmente você estar bem naquilo que você faz, né? No teu dia a dia. Gente, você fica o dia inteiro na tua empresa, né? Você tem que estar bem. Você passa mais tempo na empresa do que em casa com a família, se você for analisar. E você tem que estar bem, e tanto os teus líderes, liderados, acima, abaixo, né? Tem uma sinergia ali para a tua empresa evoluir, né? Porque senão a coisa fica ali, né? Fica estagnada. Fica. E uma outra coisa que eu achei muito interessante é que você disse agora que você tinha já em mente que você queria que a tua equipe crescesse e evoluísse. Então você tinha um objetivo, né? Você focava no crescimento não só do teu, mas no da tua equipe também, isso? Isso. Então, assim, na verdade, na minha carreira toda, lá dos meus 19, 20 para agora, 30 anos mais ou menos, né? Não estou falando a idade. Não precisa contar. Tá. Eu tive 2 transições de carreira, né? Então, da hotelaria para a gestão de pessoas. Sim. E quando eu passei de CLT, onde eu fui coordenadora de RHs, né, de algumas empresas, para PJ, aí a coisa mudou também de novo, sabe? Foi outro patamar. E aí tem uma coisa que é bem interessante, Vânia, que eu penso que você vai concordar comigo, falando muito em mulheres, veio aquela questão do autoconhecimento e da autoestima, sabe? Porque eu tinha isso muito sempre assim, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu sou boa nisso mesmo? Como que eu vou ter uma empresa, gente? Não vou dar conta disso, gente, ter uma empresa é um desafio muito grande, será? Você se cobrava mais. Porque a mulher, ela tem essa de se cobrar mais do que o normal. Eu me cobro também, às vezes, mais do que eu sou cobrada. Porque eu acho que eu podia ter feito melhor, eu acho que eu podia ter feito diferente. E isso eu acho que acontece com muitas, né? Sabe que nos meus trabalhos quando eu fazia trabalhos de coaching, hoje de mentoria, gente, é impressionante. Homem também vem com muito assim autoestima baixa, mas a mulher é incrível. Eu não consigo fazer isso tão bem. Olha para ti, né? Olha a tua história e olha quanta coisa você já superou. Porque querendo ou não, a mulher, eu falo, a minha filha é bastante assim, ela é uma entusiasta das mulheres, né? E eu aprendi muito com ela, assim, né? De valorizar muito isso. O quanto você tem menopausa, ou você tem a menstruação, a cólica, você tem mãe engravida, quantas coisas que você tem que os homens não têm. Não, e a mulher uma salada mista hormonal. É uma semana a gente tá deprimida, outra semana a gente tá inchada, outra semana a gente tá feliz e só uma semana no mês a gente tá normal. Cada semana a gente tá de uma forma. Então, os hormônios acabam com a gente. E a gente vive com isso. E aí a gente sofre. Posso trazer um exemplo? Uns 2, 3 anos atrás, me falaram, Fabiana, vim aqui e eu quero que você escreva aqui para nós um case, escreva para nós como é que fala?
enfim, um artigo. E porque olha só, eu pedi para várias mulheres e as mulheres estão fugindo, não estão. E aí eu disse, gente, mas por que será, né? Tá, eu vou ter um tempo aí para isso. Aí eu levei isso para minha filha. Filha, olha só, essa pessoa me convidou, né, para escrever e ela disse que as outras mulheres não têm aderido a isso, né? E tá, eu vou aderir, eu vou escrever, né? E eu disse, mãe, olha o tanto de coisas que as mulheres têm. E eu, na hora, assim, realmente não tinha ligado. Mãe, elas têm o trabalho de casa, elas têm o terceiro turno, elas cuidam dos filhos. A minha filha, né? Que nem era mãe, nem é mãe, e ela que me abriu os olhos. Mãe, mas olha o tanto de coisas que você tem. Você deu prioridade para isso, mas nem todas as mulheres têm. Então, é diferente. Não que os homens não tenham vários papéis, alguns fazem esses papéis, mas a gente tem, né, um plus aí de responsabilidades, né, Vânia? Sim. A gente, olha, eu tenho empresa, tenho um podcast, eu faço cursos, eu vou em palestras, eu vou em eventos, participo de reuniões. Então, eu tenho muitas vezes até um quarto turno. E ainda isso, a responsabilidade, né, da maternidade, de coisas que às vezes os homens sim, eles apoiam, eles ajudam, mas não é a prioridade deles na casa, coisas nesse sentido, né? Não, e não são todos ainda que entendem que ajudar em casa não é ajudar. Vocês moram o homem e a mulher na casa, moram duas pessoas ali. Sim. Então, nada mais justo do que os dois dividirem os afazeres da casa. Não é o ajudar, né? Não tem é o que ajudar. ser parte, né? Tem que ser parte, gente, é uma casa, os dois moram ali. Os dois trabalham fora, muitas vezes, né? Porque a gente vê hoje com a nossa economia que uma renda é pouco para você sustentar uma casa. Você tem que dar seus pulos. Se você tem um parceiro, vocês dividem as despesas, nada mais justo também do que dividir as atividades do lar, né? Sim. Pelo menos eu penso assim, mas não são todos que pensam, não são todos que conseguem ter essa ajuda, né? É cultural, digamos. né, Vânia? É uma coisa de muitos anos cultural, que a gente carrega, né? Que a gente carrega. Então... Devagarzinho as coisas estão evoluindo, devagarzinho as coisas estão mudando, né? Sim, pra você ver, eu fui criada para ter uma profissão, mas que a família seria mais importante do que a profissão. A sua mãe se criou para ter uma profissão, para ser uma profissional antes de qualquer coisa. Então, são criações diferentes e que eu crio a minha filha para ser uma profissional antes de qualquer coisa. Sim. Então, as coisas assim vão evoluindo devagarzinho. Né? E assim, um relato que eu tenho, que eu comento, que eu acho bem interessante, é que quando eu tive a minha primeira filha, eu estava num trabalho, né, de responsabilidade e eu literalmente criei ela como bebê, eu criei ela para ela dormir eu tenho até dó hoje, eu penso assim, eu faria talvez diferente, mas eu colocava ela no bercinho sem chacoalhar, porque eu tinha muito medo que ela pegasse essa mãe e tal, e colocava ela ali, ficava um pouquinho junto com ela, para que ela não tivesse essa coisa de chorar muito à noite, porque eu realmente precisava me preparar para trabalhar durante o dia, depois do sexto mês e tal. Então, eu já tinha essa visão de, nossa, eu preciso ser mãe, mas também preciso ser profissional, e como eu dou conta disso, desses dois, né? Então, eu já tinha isso, né? Nessa questão aí, né? Muito forte. Esse é um insight bem importante para a mulherada que está vendo aí e que fica com o coração partido. A gente fica com o coração partido. A primeira vez que eu deixei minha filha na babá, eu quase infartei. Mas assim, eu sabia que eu precisava deixar ela lá, que eu precisava trabalhar. Sim. Entende? Assim como você sabia que não podia balançar, porque depois ninguém ia balançar ela para ela dormir. Sim, exatamente, né? Coisas nesse sentido, né? Mais autônoma, assim, mais né? Autônoma. Digamos, né? Desde pequeno. E daí você mudou pro RH, casou, teve filho. Quantos filhos você teve? Eu tenho dois filhos. A Luísa, ela é psicóloga, e o Davi é designer gráfico. Ai, que massa. Já estão, os dois já estão nas carreiras deles, né?
as empresas deles. E sobreviveram, gente. Tanto que estão bem aí, estão Sim, em carreira, já desenvolveram profissionalmente. Para vocês verem que não chacoalhar a criança não mata. Né? Isso aí. E aí tá. Aí você me contou que ficou um tempo em casa também, né? Como é que foi isso? Então, foi um grande chacoalhão em mim, assim, né? Porque eu vim para Cascavel na época, né? Alguns anos atrás, depois dessa reestruturação aí de carreira. E aí eu já, na sequência, tive o meu filho. E aí eu pensei assim, bom, então, como eu não estou trabalhando, eu já tenho o filho e vou ficar em casa um período. Mas eu acabei ficando um pouco a mais, né? E aquilo ali, você começa cadê o meu reconhecimento? Cadê a minha realização profissional? Sim. Aquela angústia de buscar algo, né? Até que eu fui fazer a pós-graduação, ali que entrou a pós-graduação, no RH, me identifiquei e aí eu fui, né, contratada no CLT, já dentro de uma área de RH. E olha só, como auxiliar de departamento pessoal. Então, ó, você já tinha uma formação, aí você fez uma pós-graduação e assim mesmo você foi contratada como auxiliar. Eu era gestora, né, de uma grande empresa lá em Foz do Iguaçu, gerente, eu tinha um salário bem bacana, interessante, eu deixei disso para vir para Cascavel e aqui eu vou falar assim, eu me submeti, mas foi muito bacana. Eu queria muito essa oportunidade. Então, eu desci um degrau, que coisa que muita gente hoje não faz, Vânia. Isso é um outro ponto muito interessante, porque às vezes você precisa dar um passo para trás para se reestruturar e seguir os seus objetivos. Porque eu precisava aprender nessa área, né? Eu tinha um conhecimento já muito grande que me ajudou a crescer muito rápido. Eu fui de auxiliar de departamento pessoal, que nem era muito departamento, era esse nome, essa nomenclatura. Eu já fazia algumas coisas de gestão de pessoas. Foram 2 anos, eu acho, dali para gerente administrativa dessa empresa. Então, foi muito rápido, porque eu já tinha, né, experiência. Claro, surgiram as oportunidades ali dentro e eu consegui me posicionar ali dentro, digamos assim. Teve uma questão de gestores, pessoas que me viram, né, porque eu poderia estar talvez numa outra empresa em que não tivessem me valorizado e me visto, né? Teve todo um contexto que me favoreceu, mas eu aproveitei também. Na verdade, você entrou assim, e deu o seu melhor. Sim, porque aí me viram. Exatamente. Né? E é isso que acontece. Quando você entra numa empresa, mesmo que você entrou num degrau abaixo do teu nível, você dá o seu melhor. Você respeita a tua hierarquia, dá o seu melhor, faz o seu trabalho e continua buscando conhecimento. Né? E isso é bem importante, Vânia, porque aí, assim, eu não sossegava. Né? Eu queria, assim, todo dia... também o meu perfil, né? Mas todo dia buscar uma coisa diferente, né? Hoje, o que nós vamos fazer para esses colaboradores? Porque aí já estava dentro da minha área de RH e eu me sentia nessa responsabilidade. Eu disse, vamos fazer algo diferente hoje. Vamos trazer uma ferramenta nova. Vamos trazer um processo novo. Como que eu faço para que esse pessoal fique mais feliz aqui, trabalhando aqui, melhor acomodado, que fosse, né? Várias questões aí, né? Que tem a ver. Isso é um outro ponto que eu achei muito interessante, porque você não só buscou o seu crescimento pessoal e profissional, mas você buscou isso para a sua equipe, alavancar a sua equipe, porque a partir do momento que você crescer sozinho, você cresce. Mas se você cresce com uma equipe, você cresce mais rápido e mais forte. Concorda? Com certeza. E aí a gente tem essa visão, né, Vânia, de olhar cada um do seu jeitinho, né? Que às vezes a gente fala assim, esse perfil tímido, ele é muito tímido. Gente, timidez não é doença, timidez não é um ponto negativo a desenvolver. Você pode usar esse tímido para várias questões ali muito importantes, criatividade. E esse tímido, eu era tímida, mas eu busquei subir isso, superar muitas coisas. O tímido geralmente fala assim, eu sou tímido, eu não falo em público,
né? Até que você busca, consegue ultrapassar essa tua autoestima, que às vezes te deixa, né, mais com esse sentimento de incapaz, e supera isso. Né? Então, e olhar para cada um com a sua habilidade, né? O que é essa pessoa? Nossa, essa pessoa é muito boa nisso daqui, em marketing. Nossa, essa pessoa é muito comunicativa. Vamos colocar ela naquilo que ela faz bem. E isso, às vezes, a gente não encontra nas empresas, né? A gente tem vários talentos e eles, às vezes, ficam bem escondidinhos, ocultos ali. Fica ruim para eles, porque eles não se enxergam com potencial e também a empresa não ganha. Tá perdendo, né? Tá perdendo esse colaborador aí, né? Para que ele faça com que a empresa cresça também. É verdade. E daí foi aí que você resolveu abrir a tua empresa. Sair da CLT para o PJ. Sim. E aí, de novo, né? Você desce um pouquinho, cai um pouquinho do patamar, né? Porque aí você perde a estabilidade. Perde. Né? Você perde estabilidade, você tem que correr atrás do teu negócio, e aí começam as descobertas, muito interessante, porque eu sempre dizia assim, eu não sou comercial. Hoje a minha equipe me vê como comercial. Nossa, Fábio, você é toda comercial da empresa. Eu disse, gente, e mais gente me falou assim, nossa, como ela é comercial. Eu disse, gente, eu nunca havia me visto como um comercial. E hoje eu sei, porque eu gosto daquilo que eu faço. Eu conheço a minha equipe, eu conheço meu produto, então eu sou bastante comercial, né? E então você vai descobrindo coisas, né? E vai buscando ferramentas para crescimento da tua empresa. Então, você tem que ir por vários patamares aí, comercial, marketing, financeiro, cliente interno, cliente externo, enfim. A gente tudo. Diz, eu entrevistei uma amiga esses dias e a gente estava falando sobre empreendedorismo, né? E no começo, a gente que é empreendedora é a tia do café, é a tia da limpeza, é a tia que atende o cliente, é a tia que paga o fornecedor, é a tia que controla o estoque. A gente é aquela que faz tudo dentro da empresa, pelo menos no começo, até você se estruturar e tal. E assim, você sempre foi muito focada na tua carreira, né? Em todos os trabalhos que você teve, você sempre foi focada, pelo que eu percebi. E você, assim, hoje, quando você olha para trás, você percebe que você teve alguma dificuldade ou você vê alguma situação que você, de repente, poderia ter feito de forma diferente? Tem aquela música lá, devia ter trabalhado menos. Eu não acho que eu deveria ter trabalhado menos, porque eu sempre fui workaholic, sempre amei o meu trabalho. Não era um peso, nunca foi um peso, não é um peso para mim. Sim. Trabalhar é o meu lazer, inclusive, né? Quando você faz com gosto. Tem alguma situação desafiadora aí nesse caminho, que é conciliar justamente o trabalho com a família. Acho que esse é o maior desafio. Você conseguir fazer com que tudo isso ande junto muito bem, né? Então, esse é um baita de um desafio. Você saber limitar. Inclusive, teve uma época que eu fiquei doente, né? Por tanta coisa, e aí você perde o controle, né? Então, tudo tem que ter um limite. Tem um momento que você tem que, não, para hoje, amanhã é outro dia, vou deixar uma partezinha para amanhã, um pouquinho para amanhã, né? Não vou conseguir fazer tudo hoje igual, né? Então, eu diria que esse momento aí a gente tem que pesar um pouquinho, né? O que é para o marido, o que é para os filhos, né? O final de semana, né? Alguns momentos aí que são importantes você focar, né? Porque o desfoque é muito forte quando você tem uma empresa, né? Você tá aqui, não acontece contigo também, Vânia? Você tá aqui, mas já tá pensando lá no que você poderia fazer na tua empresa, naquela empresa. Aí você tem o podcast que você já tá pensando lá, ou no domingo lá você tá no culto, ou na igreja, ou em algum lugar. Quando você vê, você tá pensando, nossa, amanhã eu tenho tal coisa lá, e aí você se desfoca. Ou então o teu marido tá falando contigo, e aí você tá pensando em outra coisa, os teus filhos estão pensando. Então, é um desafio, né, quando a gente tem múltiplas funções aí,
né? Sim, Então, isso é algo que eu mudaria hoje, né? Uma coisa que eu tento fazer agora é cada momento é o seu momento. Então, eu tenho um momento de preparar a agenda do podcast, eu tenho um momento de preparar as coisas da minha empresa, eu tenho um momento de preparar as coisas para minha filha e assim vai. E se eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha, se eu tô em casa, eu tô em casa, se eu tô no pet, eu tô no pet, se eu tô aqui, eu tô aqui. Tipo, delimitar bem esses espaços, né? Delimitar bem o seu tempo. E existem até técnicas, né, Existem. Vânia, de se fazer isso. Eu gosto muito de falar do Pomodoro, né? Você para, claro que você não vai fazer isso com o teu filho, né? Com os teus filhos, né? Mas quando você vai estruturar alguma coisa no escritório, para e coloca isso, não, 1 hora agora para pensar no podcast. Agora vamos marcar mais 1 hora para pensar no que eu vou fazer para alavancar o meu negócio agora. Então, são coisas bem metódicas, né? Para você conseguir, principalmente gente que é muito acelerada, né? É extremamente importante, porque essas ferramentas de gestão de tempo te dão muita liberdade depois. E você tira aquela coisa de estar no culto e fala assim, putz, esqueci de pagar um boleto. Putz, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer aquilo outro. Você tira isso da sua cabeça e você consegue focar melhor no lugar que você está. Sim, exatamente. E aí, eu não sei como é que tá o tempo aí, mas eu queria falar mais uma coisa. Pode falar. Não sei se dá tempo ainda. Eu diria que assim, 1, 2, 3, 4, 5. A minha quinta, né? A minha quinta divisão, né? Das etapas, né? Da minha vida. Essa quinta eu estou vivendo hoje, que eu já estou dentro aí, né, de empresariado e trabalhando com a SIC lá também, como consultora. E aí, junto de tudo isso, entra a espiritualidade, né? Que é muito importante. Que é muito importante e que é algo que eu aprendi agora de 3, 4 meses para cá. Eu sempre tive a espiritualidade na minha casa, mas sempre foi de fora para dentro, né? Meus pais me dizendo assim, né? A minha família, enfim, vai lá na igreja, vai na missa, Deus é bom, Deus é muito bom. É aquela coisa assim, eu sabendo que Deus é muito bom, que existe um Deus maior e que eu creio, mas talvez até maio eu tinha um Deus de fora para dentro e hoje eu tenho experimentado algumas coisas que vêm de dentro para fora que é muito mais verdadeiro. Aquela proximidade muito maior e que não fica alguma coisa assim muito hipócrita, eu diria. Né? A gente vai com Deus, Deus abençoe, alguma coisa muito superficial que eu sempre vivi. Né? Então, eu tenho experimentado coisas muito grandiosas de lá para cá. Nesse pouquinho tempo, eu nem tenho muito conteúdo para falar sobre isso, mas é grandioso aquilo que eu tenho vivido, né? Realmente com essa coisa da busca, quando você busca um contato com Deus maior, diferente. Isso é tão gostoso, né? A gente ter essa espiritualidade mais viva. Sim. Porque tem muito que a gente vê hoje que Deus já virou um comércio, né? Sim, muita gente fala de Deus, mas fala para girar para comércio mesmo. Sim, né? sim. E às vezes a gente vê que não é assim que deveria ser. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa que busca bastante conhecimento da espiritualidade. Eu digo espiritualidade, não religião. Sim. Eu acho que religião, cada um tem a sua e cada um deve respeitar a sua. Mas a comunhão com Deus, ela é presente, tem que estar presente em todos. Sim. E eu acho importantíssimo isso. Isso aí. E é bonito quando você começa a estudar a palavra, a buscar conhecimento, o quanto aquilo te transforma, né? E eu acredito que um dos objetivos, e indiretamente não, mas você instintivamente, sem analisar, você viveu o maior propósito, você vive o maior propósito que Deus nos fez, né? Sim. Que é servir.
Sim. Você, de certa forma, serve com o seu trabalho de consultoria, com o seu trabalho de RH, de transição de carreira. Você ajuda outras pessoas também a evoluir. Sim. Né? Então, você... por isso que o teu trabalho, ele se torna tão leve. Porque instintivamente, você já fazia isso pelos outros. Você servia. Sim. Você vê a felicidade. E é engraçado que não é só minha. É da equipe, sabe? Quando elas acham, nossa, encontrei uma pessoa, um talento único. Né? A felicidade das recrutadoras, das psicólogas que trabalham na equipe, né? Quando elas encontram um talento, alguém diferente, assim, fora da curva, sabe? E que você sabe que você pode aproveitar desse talento para uma vaga. Então, assim, é verdadeiro isso, sabe? Então, é muito bacana. E isso deixa tudo mais leve, né? Sim. Quando você faz as coisas dentro de um propósito, qualquer trabalho, qualquer situação fica mais leve. E aí você não olha para as dificuldades, você não olha para o preconceito, você não olha para os desafios. Sim. Você apenas levanta e faz e segue. Né? Eu olho para a tua história e eu vejo isso. Que você nunca olhou para um desafio. Você olhou assim, eu tenho que gravar essa entrevista com a Vânia, eu vou lá e vou gravar. E tá tudo certo. Você não pensou na dificuldade do trânsito, você não pensou no horário, você não pensou que ia estar cansada, você não pensou na exposição, você não pensou no que isso poderia gerar de crítica ou de dúvidas. Não, você simplesmente foi. Sim. E você fez isso em toda a sua carreira. Obrigada, Obrigada, é isso aí. Eu achei isso muito forte, muito inspirador. Então, assim, sabe, fazer sempre o seu melhor. E trazer os outros juntos, né, dentro do seu propósito. Sim. Eu vejo que comprometimento, né? Quando você dá a tua palavra, você diz que você vai e faz, e faz de verdade, né? Isso que os empresários hoje reclamam bastante, né, pra gente. Ai, ninguém presta. Algumas coisas assim, bem fortes, né? Ninguém quer saber, a gente tá faltando colaborador, né? Então, mas tem que ter os dois lados, né? O empresário também precisa fazer a parte dele, né? E existem muitos talentos, né? Aí nessa vida, né? Muita gente boa, né? Que falta um encaixe aí, né? Esse talento com esse empresário que também tem uma visão uma visão de abraçar esse talento, né? E vamos junto melhorar essa empresa, né? Então tem tudo isso. Que a empresa é feita de pessoas, né? Hoje, muitos empresários já estão mudando a visão em cima, não se diz nem mais empregado, nem trabalhador, é colaborador. Já muda a visão em cima daquela pessoa. Então, a empresa, para crescer, ela precisa de pessoas e pessoas certas nos lugares certos. Exatamente. Né? É o nosso slogan lá, pessoas certas, lugares certos. Olha, não sabia. Acertei, então. Acertou. Legal. Coisa boa. E assim, hoje, você tem uma empresa de recrutamento, seleção e RH, né? Sim. E você faz consultoria de transição de carreira também. Sim, isso, né? também. A gente tem vários serviços, sabe, Explica Vânia? um pouquinho pra gente, por favor. Então, um dos nossos serviços, o carro-chefe, digamos assim, né? Onde a gente foi, assim, muito conhecido, né? É justamente esse recrutamento e seleção. Porque os empresários, eles têm esse desafio de encontrar pessoas ali pontuais para a empresa deles, né? Então, nos contacte e a gente busca saber tudo sobre a vaga, né? A gente entra na empresa, literalmente, para entender. A gente sempre fala que nós vendemos a tua empresa, a gente fala para o empresário, nós vendemos a tua empresa para o candidato também. Não é só o candidato que tem que querer trabalhar na tua empresa. Hoje em dia, né, é o contrário, né? A gente precisa mostrar para o candidato que essa empresa é boa para se trabalhar, né? Que ele vai crescer, que ele vai se desenvolver ali. Então, a gente faz esse trabalho de unir as duas partes. Então, esse é um dos serviços. Eu vou até esquecer de todo o serviço que a gente tem. Carreira, então, assessoria de carreira. A gente olha
para o candidato como um todo. O currículo dele, o LinkedIn dele, como é que está estruturado, como que ele se posiciona para uma entrevista, como ele pode se desenvolver, né? Como é que está o networking dele. Então, é uma série de coisas ali para mentorar esse candidato. Transição de carreira também, se ele deseja assim, recolocação no mercado de trabalho. A gente busca oportunidades para ele também. Então, a gente faz não só a empresa nos procura, como o candidato nos procura. E aí, um outro trabalho muito forte nosso é consultoria dentro dos RHs. Então, uma estrutura de RH. Tem várias empresas que estão em crescimento, estão lá com seus 20 e poucos colaboradores, está precisando já, está lá com o dono, o proprietário, o empresário, faz tudo. Aquilo lá que você contou, né? Fatiu disso, daquilo. Tem uma hora que ele não consegue mais. E aí precisa de uma pessoa orientada para pessoas. Precisa de uma pessoa ali dentro. Então, a gente faz toda essa estruturação do RH. O que você precisa, quais são as ferramentas, as planilhas, como fazer um plano de carreira ali dentro, como você paga esse teu colaborador, como ele pode crescer em salário também, não só em nomenclatura. Então, tudo isso a gente faz. Isso também ajuda aquela famosa retenção do colaborador. Retenção, né? De talento, exatamente. De talento. Então, a gente fala assim, que a gente quer que essa empresa seja uma das melhores empresas para se trabalhar aqui na cidade, ou no ramo dela. Então, a gente trabalha para isso, para que a empresa, para que o RH possa contribuir para que a empresa seja boa e que mais pessoas venham e queiram estar ali dentro. Muito bom, muito bom. Fábio, eu tive aqui vários insights e olhando para a tua história, eu vejo assim que ela é muito forte, muito impactante. Você pode dizer assim, a minha história não teve desafios e tal. Não, é porque você encarou tudo de uma forma muito leve. Entendeu? Mas eu aposto que foi difícil morar sozinha. Eu aposto que foi difícil sair de casa. Eu aposto que foi difícil ficar em casa para cuidar de um filho, para uma pessoa que é workaholic. Mudar de carreira. Você saiu da hotelaria pro RH, você saiu do CNPJ pro PJ. De uma cidade para outra, de outra para outra. Mudei algumas vezes, né, de cidade. Isso. E eu achei muito bonito isso, eu repito para você, que você nunca olhou para as dificuldades. Você sempre fez tudo com muita dedicação, muito afinco e muito empenho. E isso, assim, é uma lição muito grande para quem está começando, para quem quer voltar ao mercado, né? A gente vê muitas mulheres agora que estão retomando o mercado de trabalho, que estão aí buscando novas oportunidades e elas querem crescer. Você tá inflando, assim, meu ego, assim, eu tô ficando, né, envergonhada. Mas E é interessante, porque é bem natural, assim, né, não é um sacrifício, não foi uma coisa, assim, claro que vários momentos, né, mas são momentos. São momentos. Né, e que passam, e então isso a gente tem que saber que Deus é tão bom, né, que ele tá olhando para ti, né, para cada um é o filho é um filho único, amado, especial, e que esses momentos de desafio, de dificuldade vão passar, e tu vai superar isso e vai ter um momento bom. Porque você precisa daquela dificuldade para te tirar da zona de conforto, às vezes. E você precisa, às vezes, daquela dificuldade para que você aprenda alguma coisa. Exatamente. A vida ela é feita de tentativas e erros, né? Você tenta, não deu certo. Sim. E como a gente aprende com a dor, né? Com a dor a gente aprende com aquela forçada ali, né? Eu aprendi uma vez o seguinte, que nós aprendemos de duas formas, pela dor e pelo amor. Os nossos pais nos ensinam pelo amor, muitas vezes, né? Sim. Mas a vida nos ensina com a dor. Exatamente. E é puxado. A gente aprende muito com a vida. E se nós não tivermos a mente aberta, não buscarmos evolução, e estar sempre com disposição para mudar, para aprender coisas novas, a gente se perde. Exatamente. Eu estava agora, né, de tarde, numa como fala? Num treinamento, né?
me fugiu outra palavra que eu ia falar. Foram 3 dias, assim, algo que aconteceu, foi sexta, segunda e terça, e algo que eu me inscrevi na outra semana. Então, você muda todo o teu planejamento, você chega a suar, né? Porque aí você tem que colocar, juntar dentro dos teus 3 dias o teu trabalho, parar, dar uma pausa para você fazer um treinamento, mas o quanto você evolui, quanto insight você tem aí nesses dias. Então a gente precisa parar para afiar o serrote, um machado, gente. É muito importante a gente parar para ter esses momentos aí. E a gente tem muita ferramenta gratuita, né, Vânia? O próprio podcast, né, Vânia? Parar para assistir um case de sucesso, de teus tantos aí, né? É um momento de parada para ter um insight. Exatamente. Sem contar que quando você faz um curso, um treinamento ou uma imersão, você tem a possibilidade de desenvolver network, né? E network não é uma coisa assim só profissional. Você nunca sabe de onde vai surgir uma oportunidade, essa é a minha verdade. Mas você conhecer uma pessoa que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa, você vira uma rede de contatos. Sim. E isso é fundamental para quem quer crescer na carreira, né? E ali te abre oportunidades, né? Que vocês nem imaginam, né? Que você nem imagina. Às vezes não é oportunidade agora, mas daqui a um ano, nossa, já me aconteceu tanto de eu contratar candidato, colaboradores, e depois eles serem os gestores e me contratarem como empresa, né? Eu os aprovo como candidato, para aquela vaga, e depois eles se tornam gestores ou donos de empresa. Você vê que eu já estou realmente um tempo aí, né? Porque aquele jovem já virou empresário, já virou diretor, já tem um caso assim, né? Em que aquele candidato, olha, eu tenho um caso de estagiário que virou diretor de empresa e depois dono de empresa. Olha, já me contratou depois como empresário. É muito bacana isso, gente. É uma realização. É gratificante, né? Muito. E eu falo assim, gente, que orgulho aí, ó. Aí, ó. Fui eu que descobri? Fui eu. É muito legal. É dele, né? É dele a competência, né? A gente só dá só tem um olhar ali, né? Muito legal. E, Fábio, pra gente encerrar aqui hoje o nosso pod, que a gente já tá meio chegando no tempo, deixa um recado para as mulheres que estão ouvindo, que estão voltando agora para o mercado de trabalho, ou que estão no mercado de trabalho. O que você, Fábio, diria para elas de conselho hoje? Que você acha que seria fundamental? E eu diria assim, se dediquem, né? Se dediquem e coloquem uma meta que seja alcançável. A gente sempre fala da meta SMART, uma meta, um passo de cada vez, né? Porque se a gente sonha, a gente pode sonhar alto, sim, mas você tem, antes do sonho grande, você tem outros menores, e você vai atingindo aos pouquinhos, né? Um pouquinho de cada vez, você vai se realizando nesses pequenos, vai subindo. Quando você olhar para trás, já se passaram 2, 3, 4 anos, você vai ver, nossa, lá atrás eu estava assim, e hoje eu já tô evoluindo, né? E sempre buscando esse aperfeiçoamento, esse olhar, abrir o olhar, né? Sair da caixinha, né, Vânia? Isso a gente precisa sempre, né? Buscar ajuda, buscar apoio, buscar pessoas que te inspiram, né? Estudar, uma leitura diferente, tudo vai contribuir pra gente. Isso aí. Isso é fundamental. E hoje, assim, quem te inspira? Quem me inspira? Nossa, tanta gente me inspira. Ai, Mas meus filhos me inspiram. Meus filhos me inspiram, eles, né? A gente aprende com eles, né? Eu já estou numa fase de aprender com os filhos. Meus pais me inspiram. Não sei, eu não vejo assim alguém fora, assim, um ator, um grande escritor. Jesus é um grande inspirador, né? Eu escutei há pouco tempo o The Chosen, é uma série, e ali você vê Jesus de 30 anos aos 33, brincando, bem-humorado, rindo, dançando junto, sabe? É
tão bacana isso, né? Inspirador. Inspirador. Nós encontramos muita inspiração na Bíblia, né? Sim, Principalmente sim, para a sim. mulherada que está Sim, vindo aí, sim. que olha, tivemos grandes mulheres ali. Com certeza, com certeza. Exatamente. Vale um estudo aí, aprofundar de cada uma, né? E tem, gente, tem. Tem, Se vocês né? olharem hoje na internet, vocês encontram. E é bem bacana. Bom, gente, se vocês gostaram do episódio, siga, comente, compartilha, diga o que vocês acharam aqui. A gente vai deixar os contatos da Fábia aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem da orientação dela, ela está sempre à disposição de vocês também, assim como a gente também, tá? Deixe no comentário se vocês querem alguma história específica, algum assunto específico também, para a gente poder estar construindo o canal junto com vocês, porque esse canal é para o universo feminino, para as mulheres que estão vindo aí, que estão se empoderando, buscando autoconhecimento, buscando ajuda, tá? E se inscrevam no canal, compartilhem. Lembre-se, toda história merece ser contada, toda história merece ser ouvida, não importa se você passou por dificuldades ou não. Você tem uma história, assuma o poder da sua história e compartilhe. Isso faz com que você cresça, com que você inspire outras pessoas também, né? Fábio, muito obrigada por ter vindo, adorei ouvir a tua história, adorei conhecer a tua história, eu achei realmente, assim, muito fantástica. Obrigada, eu quero dizer, assim, que te agradecer, te dar os parabéns e dizer assim, a Vânia tá on. Ela tá on, eu tô on, você tá on. Você todas pode. Nós estamos on. Se você pode. Eu não imaginei que eu estaria na frente de uma câmera gravando um podcast. Olha aí, ó. Então, assim, você pode também. E vai, se é o teu sonho, siga e faça. Muito show. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Vânia. Uhul!